Dando continuidade ao nosso curso, nesse nosso tópico, nós vamos continuar dentro das estruturas de decisão, só que agora a gente vai fazer uma comparação entre o CC não, uma apresentação do switch case para que você possa decidir quando utilizar o CC não, quando utilizar o escolha caso, o switch case, qual é a característica de cada um e para que finalidade cada um serve. Pô, vale a pena fazer com switch case? Vale a pena fazer com if else? Então, vamos imaginar o seguinte exercício. A gente tem que fazer uma URA, uma unidade remota de atendimento, muito comum em centrais telefônicas, onde o cliente vai fazer a entrada através de números inteiros, ou 1, ou 2, ou 3, ou 7. Se o usuário digita 1, ele vai para a área de cliente. Se digita 2, vai para a área de fornecedor. Digitando 3, vai para uma área de não cliente. E se digitou 7, ele vai para a área de atendimento a funcionário. Então, em C, a gente vai trabalhar, até antes de falar do switch case, a gente vai fazer primeiro a implementação com if else, depois vai trabalhar com escolha caso. No escolha caso, a gente tem a seguinte estrutura: switch, a variável desejada, case, o valor dessa variável, seja um valor que vai ser comparado aqui, por exemplo, 1, ele vai entrar nesse bloco para ser executado. O que é interessante a gente reparar nessa estrutura é que o switch ele abre e fecha o bloco, só que cada conjunto de instruções que vão ser executados, caso seja igual ao valor 1, caso seja igual ao valor 2, não tem uma abertura e fechamento de chaves. Ele começa após os dois pontos e termina quando encontra o break, que vai fazer o que? A interrupção do meu laço para a próxima instrução. Então a gente vai implementar esse simulador de URA, das duas formas. Primeiro usando o if, depois usando o switch case. E vamos ver o que fica bom e o que fica ruim. Qual que é mais trabalhoso, qual que é menos trabalhoso. E a partir daí, a gente pode optar por essa escolha. Então vamos implementar, vamos praticar? Bem, já estamos aqui dentro do DevC++. A biblioteca include a IOStream, Using Namespace std. Dentro da função principal main, declarei uma variável chamada opção do tipo inteiro. Estou dando aqui um cout para apresentar para o usuário quais são as opções que ele tem. Essas estrelinhas aqui são só para enfeitar o menu, na verdade é texto. O endl para pular linha e o que vai ser informado para o usuário, escolha a opção desejada. O cin para fazer a leitura da opção desejada e armazená-la dentro da variável opção e resolvendo com if. Se a opção digitada for igual a 1, apresente o texto, escolha a opção cliente. Se não, se eu entrei nesse else, a opção é diferente de 1. Vou fazer um outro if e verificar se essa opção é igual a 2. Se ela for igual a 2, escolheu a opção fornecedor, vou gerar essa mensagem de saída. Se não, vou dentro do else. Se eu entrei nesse else, vamos lembrar, já passei por 1 e pelo 2 e não são essas opções. Verifico se ela é igual a 3. Se for igual a 3, escolheu a opção de não cliente. Se não, o else. Verifico novamente se é igual a 7, escolheu a opção de funcionário. Se não for nenhuma dessas, escolheu a opção inválido. Fechei o else do if igual a 3, o else do if igual a 2, o else do if igual a 1. System pause, gerando para um arquivinho texto chamado null, fechei o meu programa. Quando a gente executa, a gente pode verificar o comportamento. Está lá as estrelinhas de enfeite, que a gente havia comentado, 1, 2, 3, 7, e escolha a opção desejada, está aguardando que o usuário digite. Vou digitar a opção de funcionário, 7. Ao pressionar Enter, escolheu a opção funcionário. O que ele fez aqui na verdade? Ele passou pela opção 1. Ele passou pela opção 1 e verificou. É igual a 1? Não. É igual a 2? Não. É igual a 3? Não. Então ele foi para onde? Para onde o teste foi validado. É igual a 7. Se é igual a 7, qual é a mensagem que é para ser exibida? Escolheu a opção de funcionário e foi o que ele apresentou. Vamos executar novamente esse programa? Só que agora eu vou escolher uma opção que não está dentro do
do meu rol de opções válidas. Por exemplo, a opção 4. Ele vai testar se é igual a 1, se é igual a 2, se é igual a 3, se é igual a 7. Não é nenhuma dessas. Ele vai vir para esse else, opção inválida. O que é importante a gente observar, o if resolveu o meu problema? Resolveu, está fazendo o que é funcional. Só que repara que quanto mais opção, mais if else eu vou ter, mais if else alinhado, um dentro do outro eu tenho que ter. O que pode tornar o código grande, o código pode ficar embolado para uma manutenção, caso eu não faça a indentação bem feita, não utilize os comentários, como foi utilizado aqui. Uma outra forma de se fazer isso daqui é trabalhando com switch case. Então vamos mudar esse programa para trabalhar com switch case. Então eu vou aqui, eu vou aproveitar o código, né? Deixa eu já até salvar com um nome diferente, para a gente não perder o que foi feito. Programa 1 com o switch. Salvei, vou começar a fazer a alteração. Switch. Dentro do switch eu vou colocar a variável que vai ser comparada. Então, no nosso caso, é a variável opção. Abrir. Case. Case o quê? Se essa opção for igual a 1, o que eu vou fazer? Vou gerar este cout aqui. E dou um break. Ponto .p. Só aqui, vamos começar o código fazendo a indentação correta do programa. Case 2. Rafael, você deu um espaço do break do case 2. Esse espaço aqui ele é ignorado na hora da compilação. Então, o que eu estou fazendo? Na verdade, estou colocando esse espacinho só para fazer uma comparação. Só para fazer uma comparação, não, desculpem. Só para organizar o meu código de uma forma melhor para o programador. Se eu não der espaço, tem problema? Não, nenhum. Esse espaço vai tornar o programa mais lento. Não, o tempo computacional de execução é equivalente, é igual. Na verdade, o espaço não está prejudicando em nada. Na verdade, a gente está usando para organizar. Escolher a opção não cliente. Saiu 2.3. Estou apagando aqui o que tinha sido feito. Eu estou aproveitando aqui no copy-cola, né? Para não precisar ficar digitando. Eu vou apagar o restante do meu if else. Aqui é o case 7. Case 7. Break. Repara que o meu código está fazendo exatamente o que era para ser feito com o switch case. Só que olha como é que ele ficou menor. Olha como ele ficou mais enxuto. Na verdade, esse switch opção case 1, ele equivale a eu estar fazendo aquele teste if opção igual a 1. Se for, eu entro aqui. Se não, eu não entro. If opção igual a 2. Se for verdadeiro, eu entro aqui. Se não, passo para o próximo. If opção igual a 3. E assim o programa vai sendo executado. Vamos rodar para ver se vai funcionar? Olha lá. Para o usuário é exatamente igual. A saída é exatamente a mesma. Escolher escolher a opção cliente. Vamos rodar novamente. Escolher a opção não cliente. Escolher a opção não cliente. Então, reparem que a estrutura do switch case também é uma estrutura de decisão, é uma estrutura de caminho. Ela acaba, para alguns problemas, ela acaba sendo mais simples do que usar o if else, só que possui suas limitações. Eu aqui não posso comparar. Se a opção é maior que 1, isso não existe. Se a opção é diferente de 1, essa parte dessa estruturação não existe. Não existe dentro do switch case, aí eu teria que realmente trabalhar dentro de uma estrutura de if else. A gente viu que no nosso exercício, caso o usuário digitasse um valor não previsto, ou dentro da estrutura do if, ou na nossa segunda implementação, dentro da estrutura do switch case, dava problema, dava erro. O meu algoritmo não previa como tratar. A linguagem C++, ela
possui um recurso que é o recurso default. Esse recurso aqui que está sendo apontado pelo mouse, e ele funciona da seguinte forma: caso a variável escolhida não seja nenhuma dessas, não pertença a nenhum dos cases, ele executa a opção default. Então, por exemplo, eu vou digitar a opção 4. A opção 4 não era prevista no nosso algoritmo, só a 1, 2, 3 e 7 vai entrar no default e eu posso botar uma mensagem, como por exemplo, dados inválidos, opção inválida, opção inexistente. É um comportamento padrão caso todos os cases falhem. Então vamos implementar essa estrutura da URA, só que agora inserindo a minha opção inválida, inserindo lá dentro da minha estrutura do switch case o default, que vai apresentar a seguinte mensagem: opção inválida. Após essa implementação, que eu acredito que não vai ter grandes dificuldades, né, já que a gente entendeu bem a estrutura do switch case, a gente vai partir para um desafio. Eu quero um programa de URA muito parecido com o que a gente fez, que vai ter a opção 1 cliente, opção 2 fornecedor, opção 7 funcionário. Caso o usuário escolha a opção cliente, eu não quero que apareça a mensagem: você entrou na opção cliente. Eu quero, na verdade, que apresente um outro menu, um submenu com a opção 1 para atualizar dados, 2 para cancelar. Então o usuário digitou 1, entrou na área de cliente. Digitou 2, eu quero que apareça a mensagem: cancele a compra. Cliente, cancelar compra. Digitou 1, cliente, atualizar dados. E digitou 1 e 5, cliente, opção inválida. E a mesma regra vale tanto quando eu escolhi a opção de fornecedor, quanto para a opção de funcionário. Escolhi lá na minha primeira opção 7, na segunda 2. Quero que apareça a mensagem: funcionário, falar com RH. Essa primeira estruturação de menu, que a gente está fazendo de forma simples, ela pode ser parte de um algoritmo maior, que, por exemplo, se escolher falar com RH, vai abrir um campo de e-mail ou vai direcionar para um determinado número telefônico. Então, reparem que tem situações onde é vantajoso usar o if-else e tem situações onde é vantajoso usar o switch case. O que é interessante a gente observar é o seguinte: tudo que eu faço com o switch case eu posso fazer com if-else. Até porque o switch case, na nossa comparação, ele vai comparar variável é igual a esse valor, se não é igual a este segundo valor. Lembrem da nossa primeira implementação dessa URA usando o if, que depois a gente migrou para o else. Já no switch case, nem tudo que eu faço com if-else eu posso fazer com o switch case. Repara que ele aqui não me tem opção de testes lógicos como maior igual, menor igual, diferente. Na verdade, ele permite apenas a comparação, a operação lógica de igualdade. Então vamos implementar esses dois exercícios e caso tenha alguma dúvida, mande para o meu e-mail. Não armazene dúvida. Algoritmo é prática, a gente tem que resolver as questões conforme os tópicos estão apresentados. Entendi? Realmente entendi? Legal, passo para o próximo tópico. Ah não, ficou com alguma dúvida. Assisto novamente, veja a parte que está escrita de conteúdo aqui no nosso ambiente, reveja os vídeos, vou praticar, vou implementar, analiso o código-fonte. Ah, resolvi minha dúvida, legal. Não resolvi minha dúvida? Manda um e-mail para mim, tá? Então vamos para a prática. Então a gente observa que no nosso programa desenvolvido, quando a gente executa, caso o usuário digite, por exemplo, uma opção inexistente, a opção 4, o que acontece? O nosso sistema não sabe como tratar, o nosso algoritmo não está preparado para tratar esse tipo de situação. Vou fechar aqui a janela e vamos utilizar uma cláusula, que é a cláusula default. É um comando que ele vai ser executado da seguinte forma: caso o usuário digite uma opção que não existe, eu quero que apareça a mensagem opção inválida. Repara que o default não tem o break. O default é de uso opcional e ele é o último conteúdo que é apresentado. Ele é a última instrução que é inserida dentro do switch case e ele não possui comando break. Passou as instruções do default, ele fecha o switch case e vai passar para a próxima linha. Então vamos executar. Escolhi a opção 5.
A gente sabe que não existe. Opção inválida. Como ele funcionou? Como ele se comportou para chegar a isso? Ele vai verificar, o 5 é igual a 1? Não. O 5 é igual a 2? Não. O 5 é igual a 3? Não. É igual a 7? Não. Se ele não é igual a nenhum dos cases oferecidos, a gente vai para a cláusula default. O que essa cláusula mandava fazer? Imprimir a opção inválida. O bloco do default mandava imprimir a opção inválida. E foi isso que aconteceu. Se a gente colocar qualquer opção diferente de 1, 2, 3, 7, por exemplo, 53, ele vai entrar na opção inválida, porque não existe. Entenderam a cláusula default? Agora, a gente vai fazer o desafio proposto. Vou salvar aqui com o nome de desafio. Esses códigos, eles estão disponíveis para download aí no nosso ambiente de trabalho. E como é que a gente vai fazer esse desafio? Lembrando, ele só tinha a opção de cliente, fornecedor e funcionário, então a opção de não cliente não existia, estou removendo ela da estrutura. Repara a simplicidade de atualização do código. Caso o usuário escolha a opção cliente, só para a gente relembrar, ele teria a opção ou atualizar compras, ou cancelar ou atualizar dados, ou cancelar compras. Então, ao invés de escolher a opção cliente, eu vou criar um menu aqui, ó, cliente, e vou apresentar as opções para o meu usuário. Tudo isso dentro do case 1, dentro da primeira estrutura que foi escolhida pelo usuário. Ah, Rafael, pode fazer isso? Pode. A gente pode ter um bloco aqui dentro, a gente pode ter funções, a gente pode ter um if else, por exemplo. A gente pode ter uma estrutura de repetição, tipo enquanto, para, faça enquanto, que a gente vai ver nos próximos tópicos. E eu posso ter uma outra estrutura de switch case. Então vamos fazer o primeiro junto. E depois eu vou deixar o código para vocês disponível no ambiente e quero que vocês tentem fazer sem olhar o código. Para quê? Para ver se realmente entendeu ou não entendeu a estrutura do nosso switch case. Então, ó, escolha a opção desejada, eu não posso utilizar essa mesma variável, senão eu vou perder a variável inicial. Então, vou chamar ela de opção 2, já que é uma variável, eu tenho que declarar antes de usar a opção 2. Legal, então apresentei o menu para o usuário, apresentei, ó, se escolher 1 vai atualizar dados, se escolher 2 vai atualizar compra. Como é que eu vou tratar? Eu vou utilizar uma outra estrutura do switch case aqui dentro. Vou colocar ela bem indentada para não confundir. No material que está disponível para download, o código está todo comentado. Eu sugiro que quando vocês estiverem programando, comentem o código de vocês, até para vocês lembrarem o que vocês estão fazendo. E caso escolha a opção 1 de cliente e a opção 1 de atualizar dados, apresente a mensagem cliente atualizar dados. Escolheu a opção 2 de cancelar pedido, case 2, mensagem cliente, cancelar compra. E se ele escolher uma opção inválida, o que eu faço? A gente já sabe. Vamos usar o default. Opção inválida para cliente. Opção inválida para cliente. Fechei. Ponto e vírgula. Fechei a minha estrutura do switch. E depois eu fecho o break. Então vamos ver se vocês entenderam. Esse switch aqui é do menu principal, 1, 2 e 7. Escolhi a opção 1, o que eu vou fazer? Vou montar um menu. Vou perguntar qual a opção desejada e vou ler a segunda opção, a opção 2. Após ler, repara que eu ainda estou dentro do case 1. Vou verificar qual é a opção 2. Eu tinha esquecido de colocar o 2, não deixem de fazer isso. Se for 1, cliente atualizar dados. Se for 2, cliente cancelar compra. Se não for nenhum desses, default opção inválida. Repara que eu ainda não atualizei o case 2 e o case 7.
Isso vai ser uma tarefa para vocês fazerem como desafio. Eu quero que vocês pensem como vai fazer isso daqui. Posso utilizar o if? Posso utilizar o switch case? A decisão da estrutura é sua. Eu sugiro que utilize pelo menos em um desses o switch case para praticar. E o outro o if else, para verificar as semelhanças e as diferenças. Vou rodar aqui, compilar e rodar o meu programa. Repara, vou escolher a opção 1. No programa anterior, ele apresentaria, escolheu a opção cliente. Já nesse não, que a gente mudou a estrutura. Ele vai apresentar o texto cliente, opção atualizar dados e cancelar compra, e me perguntar qual é a opção. Ah lá, cliente, atualizar dados ou cancelar compra. Eu estou nesta parte do código. Estou esperando a escolha desejada. Vamos escolher o atualizar dados? A opção 1. Eu entrei aqui no switch 2, né, no segundo switch, opção 2 igual a 1. É igual a case 1? É, cliente atualizar dados, e foi isso que ele apresentou. Vamos rodar novamente? Só que agora eu vou escolher uma opção inválida no caso do cliente 1. Cliente atualizar dados. Eu vou escolher a opção 5. Existe? Não, não existe. O que ele vai fazer? Ele vai colocar esse 5 na variável opção 2, comparar com 1. É igual a 1? Não. É igual a 2? Não. Então ele vai entrar onde? Aqui, nessa cláusula de default. Opção inválida para cliente. Vamos ver? Opção inválida para cliente. Funcionou. Quero que vocês tentem fazer. Não olhem o código completo antes de tentar o desafio do 2 e do caso 7. E depois, verifiquem, entendi legal o switch case, eu não entendi, vale a pena refazer? Proponha algoritmos para vocês, é interessante que vocês pratiquem, ok? Então, até o nosso próximo tópico.